Olá, mais um dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Passei aqui para deixar mais um trechinho da palavra de Deus. Está em Lucas, capítulo 8, versos 22 a 25, que diz: E aconteceu num daqueles dias que entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, os despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Eu quero começar a meditação desse texto te fazendo uma pergunta. Como tem sido a tua fé em meio às tempestades da vida? Este evangelho ele nos ajuda a refletir sobre as tempestades da vida. E o relato tem como cenário o Mar da Galileia, que na verdade é um lago, conhecido por Tiberíades, ou Lago de Genezaré. E nessa história, a tempestade chega sem sinais prévios e atinge o barco onde Jesus e os discípulos estavam. E é assim que acontece na nossa vida. As tempestades chegam sem que nós esperemos. E ela chega para todas as pessoas. Mais cedo ou mais tarde, todos vão enfrentar alguma tempestade, independente de posição social, de raça, de religião. Essas tempestades são inevitáveis, ninguém está livre delas, tampouco os cristãos. Quando nossa capacidade física, intelectual ou financeira não pode fazer mais nada para reverter a situação em que nós nos encontramos, nós nos sentimos impotentes diante da tempestade. E foi assim com os discípulos. Alguns eram pescadores, olha que ironia. Eles dominavam bem a navegação e certamente em algum momento eles pensavam: nós vamos dar conta disso. Mas a força do vento e a revolta das águas foi tão grande que eles não sabiam mais o que fazer. E isso pode acontecer conosco. Quando nós acreditamos que podemos dominar uma situação, os ventos ficam mais fortes e as ondas cada vez se revoltam mais. E aí a gente sabe que o barco ele pode virar e que a gente pode se afogar. E o interessante é que Jesus fez uma pergunta aos discípulos, mas os discípulos também fazem uma pergunta, um questionamento. E essas perguntas nos ajudam a refletir, porque Jesus perguntou: por acaso vocês não têm fé? É como se ele estivesse dizendo: vocês esqueceram que eu estou no barco? O temor na tempestade, ele pode fazer com que a gente se esqueça que Jesus está presente no barco, que Jesus está presente na nossa vida. E a segunda pergunta que me faz refletir foi feita pelos discípulos. Eles ficaram impressionados e eles perguntaram: quem é este homem que até o mar e as ondas e o vento obedecem? Eles estavam impressionados pelo poder demonstrado por Jesus em meio a uma situação que, humanamente falando, não havia solução. E aí eu quero te fazer uma pergunta diante desse texto. Para você, quem é este homem? Ou melhor, quem é Jesus? Essa resposta vai depender do lugar que ele ocupa na sua vida. Se ele ocupar um lugar de grande destaque, Jesus é o Deus do impossível. E assim como Jesus convidou os discípulos para atravessar o mar, ele te convida a atravessar essa vida e chegar na eternidade. E durante a travessia haverão tempestades, mas se a tua fé estiver firmada naquele que tem poder de controlar os ventos e acalmar as ondas, o barco não vai naufragar. Você vai chegar ao seu destino com segurança. Pense nisso. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida e, se Ele permitir, amanhã nos vemos novamente. Tchau!